Olá, que a paz seja convosco. Como é que vocês estão? Espero que estão super animados para mais uma aula na nossa escola de sabedoria online, na qual nós estamos aprendendo sobre a Bíblia, sobre quem escreveu os livros da Bíblia. Vamos lá? Na última aula nós paramos em Josué. Hoje nós vamos falar de Juízes. Possivelmente foi Samuel que escreveu Juízes, no ano aproximadamente de 1043 a 1004 a.C. A finalidade do livro de Juízes foi escrito para futuras gerações do povo de Deus que pudesse ser tentado a se afastar-se do Senhor. Juízes é um livro chocante. Este período sombrio da história de Israel revelou todo o pecado que estava na terra. Várias histórias, entre elas uma mulher juizada chamada Débora, sobre Gideão e a história perigosa entre Sansão e Dalila. Você lembra? Onde Sansão era um homem separado por Deus, era um narizeu de Deus, recebeu uma ordem para viver uma vida separada, mas não quis viver uma vida separada e acabou se envolvendo com Dalila, uma mulher que não tinha nada a ver com o propósito de Sansão, e com isso Sansão pagou com a própria vida. E vamos lá agora no livro de Ruth. Quem escreveu Ruth? O autor é desconhecido. O período monárquico de Israel. Qual foi a finalidade que o livro de Ruth foi escrito? Foi escrito para o povo hebreu, mostrando o modelo de fidelidade e bênção. Uma história animadora é o livro de Ruth. A história real que pode ser lida como um conto de fadas, uma história romântica. A história de Ruth começa tragicamente em meio à fome, em meio a percas, e termina numa grande alegria quando recebe uma bênção inesperada de um marido zeloso e protetor, uma bênção de bens materiais. Você lembra muito bem? Começa a ler o livro de Ruth para você ver. Você vai ver que começa uma história triste, mas acaba com um lindo final feliz. E assim é a vida do cristão. Você que pode estar vivendo um momento triste, mas se você for fiel ao Senhor, pode ter certeza de uma coisa: o final será com uma imensa alegria, porque a própria Bíblia diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria sempre vem no amanhecer. 1 Samuel, quem foi que escreveu 1 Samuel? O autor é desconhecido. Foi escrito em algumas épocas depois de 930 antes de Cristo. Qual foi a finalidade? A finalidade foi escrita para gerações futuras também dos israelitas, visando a exortar o povo entre duas maneiras: orar e viver. Em 1 Samuel, de um lado, encontramos personagens como Ana, como os próprios Samuel e Davi, que buscava a Deus como prioridade e queria viver de uma forma certa com Deus. De outro lado, pessoas como Ofni, Finés, filhos de Eli e Saul, pessoas que se afastaram de Deus e de suas vidas. Qualquer pensamento ou palavra era manipulada para realizar seus planos egoístas. Essas pessoas eram. Ao ler o 1 Samuel, pense que os meus hábitos de oração e adoração dizem sobre mim, sobre você. Quando você começar a ler o 1 Samuel, você vai querer despertar, mais orar, mais jejuar, e este hábito vai dizer quem é você realmente para Deus. 2 Samuel, autor desconhecido, escrito em alguma época depois de 930 antes de Cristo. Finalidade escrita para gerações futuras, para exortar. Lemos em 2 Samuel uma história notável da subida ao poder do rei Davi e da terrível tragédia do pecado, de como apesar disso ele encontrou mais uma vez a graça de Deus. Lembra? Davi era para ir para uma guerra, ele não quis ir para a guerra, ele ficou na sua casa, e ao ficar na sua casa, espiou uma mulher do vizinho, e com isso causou uma tragédia, cometeu adultério. Lembre-se, Deus mandou você para guerrear, você precisa estar em constante guerra contra o mundo, contra sua própria carne e contra Satanás. Não podemos vacilar, vigiai e orar sem cessar. E o 1 Reis, quem escreveu o 1 Reis? Autor desconhecido. Possivelmente, Possivelmente os estudiosos dizem que poderia ser Jeremias, escrita no período do exílio entre 560 a 530
538 a.C. Qual foi a finalidade que foi escrito? Foi escrito para o povo de Deus a fim de ensinar a história de Israel. A servir a Deus exige esforços, exige oração, exige obediência, exige um alto sacrifício. Pouquíssimos reis da história de Israel se dispuseram a praticar sequer algumas dessas exigências. Um exemplo, o rei Salomão teve um começo tão glorioso. Você lembra quando o rei Salomão pediu sabedoria para Deus? Teve um começo glorioso e abençoado, mas jogou tudo isso fora por causa das suas paixões carnais. Então, meu amado, é importante na vida não é começar bem, mas sim terminar bem por excelência, para quando chegar naquele dia, o Senhor pode dizer: servo bom e fiel, eu te conheço. Segunda Reis, quem escreveu Segunda Reis? Autor desconhecido, também poderia ser possivelmente Jeremias, escrito provavelmente no período entre 560 a 538 a.C. Qual é a finalidade? Escrito ao povo de Deus que viveu exílio, a ensinar a história de Israel. Toda a diferença quando oramos por aqueles que são investidos de poder. O livro de 2 Reis mostra quão deciso é para as pessoas terem governantes que amam a Deus. Aqui nós já aprendemos uma lição: toda vez que você for votar, vote para alguém que é temente a Deus, que siga no mínimo possível os princípios bíblicos que a Bíblia nos ensina, tá bom? Primeira Crônica, quem escreveu a Primeira Crônica? Autor desconhecido, possivelmente poderia ter sido Esdras, cerca de 400 a.C. Qual foi a finalidade? Para lembrar das promessas de Deus e enviar o Messias por meio do descendente do rei Davi. Segunda Crônica, autor desconhecido, possivelmente foi Esdras, escrito em 400 a.C. Qual foi a finalidade que foi escrito em Segunda Crônica? Escrita para o povo de Deus, para lembrar que as promessas de Deus enviaram o Messias, descendente do rei Davi. Aí nós estamos em Esdras, depois de Segunda Crônica, livro de Esdras, autor provavelmente Esdras, 400 anos antes de Cristo foi possivelmente ter escrito. Qual foi a finalidade? A finalidade foi escrito por judeus para lembrá-los da fidelidade de Deus no passado e incentivá-lo a amar a Deus. Será que é verdade? Deus realmente decretou as orações sejam a chave para que abrem maiores milagres do céu? A resposta é sim. Se você viver uma vida de oração, entenda, a oração é uma chave poderosa para abrir as promessas do céu e do Senhor em seu favor.